Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Jaciara, aluna do curso de Letras da Faculdade Uninter, e aqui estou para apresentar mais um trabalho realizando o meu estágio supervisionado na área do ensino médio, tá bom? E o tema escolhido por mim foi gêneros textuais. Mas como falar dos gêneros textuais se não falar da tipologia e dos tipos de texto, né? Então vamos lá, tipos textuais e a estrutura do texto, que são a narrativa, a descritiva, a dissertação e a injunção, ok? Narrativa. O que eu tenho na narrativa, né? A narrativa eu tenho o que? O contexto, a história, que a gente expõe aqui os personagens, o espaço, o tempo, o narrador ou foco narrativo que a gente vai trabalhar em cima desse texto, né? Na próxima, nós temos a descrição, que é o que? Detalhar situações e lugares, coisas ou pessoas, nos mínimos detalhes. Já se fala descrição, ser bem descritivo, né? Menina alta, dos olhos verde, azul, loira. Ser bem descritiva quando se está dissertando esse texto. Detalhar o ambiente, também é uma questão da descrição. Ambiente, quarto grande, com a varanda voltada para a natureza. Então, o que? É a parte que o que? Você descreve, já se fala descritivo, você descreve o ambiente ou algo que está acontecendo naquele exato momento no texto. A dissertação, expositiva ou argumentativa. O que seria expositiva? Expõe o fato ou acontecimento, o que está acontecendo no exato momento, não é isso? A argumentativa expõe o ponto de vista e posiciona com argumentos, se apresentar e dá opiniões, e a argumentativa não é expositiva, ou seja, além de você descrever, você argumenta e você dá sua opinião em relação a isso. Injunção. O que vem a ser a injunção? É o texto que expressa uma ordem, ou seja, receita. A receita, se você não seguir corretamente todo o passo a passo que ela dá, não é isso? Você não consegue realizar, chegar no final desse processo da receita, como de bolo, como de fazer uma bela macarronada, dentre outras coisas mais. O uso dos verbos, no caso imperativo, na injunção, que é de ordem, que manda, ok? Aí agora a gente vai chegar onde queremos. O que são os gêneros textuais? O uso da estrutura do texto no nosso cotidiano, ou seja, todo texto, independente de qualquer coisa, é uma forma de quê? De expressar, seja de forma direta, verbal, aliás, ou não verbal. Aqui eu vou especificar o que é o texto. O texto é toda e qualquer sentença ou expressão que constitua comunicação. Como, por exemplo, se eu faço isso, a pessoa que está vendo entende que eu estou pedindo o quê? Silêncio. Se eu faço isso, é uma forma de expressar. Ou seja, isso aqui dá a entender para a pessoa que está vendo que eu estou pedindo o quê? Um tempo, vamos parar. Stop, né? Dentre outras coisas mais. As placas de trânsito é um texto, porque a partir do momento que a pessoa vê e entende o que está escrito lá, é um texto. O desenho representado é um texto. O semáforo é uma forma de texto. Por quê? Porque todo mundo sabe que o vermelho para, o amarelo atenção, e o verde pode seguir. Então, assim, existe o texto verbal e o não verbal, que é aquele que a gente o quê? Conhece através do quê? Dos sinais, ou seja, de desenhos, ok? São gêneros textuais. No grupo da narrativa. Crônicas, que é baseado no cotidiano. Conto, ficção, piada. Tem ou seja, o conto e a piada, o conto é uma ficção. Era uma vez um homem que jorrava sangue pelos olhos, digamos.
Era uma vez uma mulher que pulava através de uma parede. Então, o que? Contos. Piada também é uma forma de texto. Por quê? Porque ela dá o ritmo, mas no meio dela ela tem uma quebra e dá sequência. Não é isso? Tira. Todo mundo sabe o que é tira, né? História curta. É algo bem simples, rápido e direto. Charge, a observação do desenho. Pode não estar escrito, como falei antes, mas se você ver a sequência do desenho, você consegue identificar o texto que está querendo ser transmitido ali. Vamos lá. Descrição. Parte de um romance pode ser descritivo como: o que seria descrição num romance? O ambiente, os personagens e a roupa. Como a gente falou antigamente, detalhadamente. O que seria detalhadamente? O homem alto, dos olhos claros, dos cabelos negros, todo bem vestido, medindo 1,5 m. A descrição, ser bem descritivo, os mínimos detalhes do que ocorre naquele texto. Para construir o imaginário do leitor, parte de uma reportagem que é uma dissertação. A descrição, ela pode vir também junto com a dissertação, ok? Vamos lá. Reportagem. Não tem opinião, conta fatos. A reportagem você vai o quê? Transcrever algo que está acontecendo sem sua opinião. A mulher comprou 2 quilos de arroz e veio meio quilo. Você vai descrever algo sem dar sua opinião, ok? Resumo. Ele é algo expositivo, porque você lê uma história e você vai contar a essência daquela história, não é isso? Quantas vezes a gente, como aluno, já lê um texto e o professor pede o resumo? Então, o quê? Você vai resumir aquela história, sem dar seu palpite. Você vai resumir a história de um autor, ok? Artigos de opinião. Alguém dando opinião sobre o tema. Ou seja, você lê algo e você vai dar sua opinião a respeito daquilo. Não fugindo do tema, você vai dar sua opinião em cima do que você está lendo, ok? Resenha, ela é argumentativa, porque é o resumo com sua opinião. A resenha teve uma novela. O autor pede para alguns dos seus colegas ler e falar a respeito daquilo. Então, o quê? Ele vai ler, ele vai assistir um filme, ou ele vai assistir uma peça e ele vai dar o quê? A sua opinião a respeito daquilo ali que foi visto, ouvido e lido por ele, dando sua opinião. Esse é o chamado resenha. Resumo e resenha. Resumo não tem opinião do leitor. É um resumo de algo que ele leu sem fugir do contexto. A resenha é o resumo, porém com sua opinião. Artigos de opinião. É alguém dando opinião sobre algum tema, não é isso? Como, por exemplo, quando a gente conclui, agora mesmo a gente vai concluir a nossa segunda licenciatura. O TCC vem, a gente expõe uma ideia e a gente vai defender aquela ideia, baseado no nosso conhecimento a respeito de algo que a gente acredita que pode dar certo, ok? Redação, dissertativa, argumentativa. A redação é algo que você conta a respeito, como no Enem. Ele lhe dá um tema e você vai dissertar algo que leve ao leitor, a pessoa que vai ler, com conhecimento no tema, porque não tem como a gente fazer uma redação se a gente não conhece do que está falando, não é isso? Você tem que ter discernimento de entender e saber o que está para se escrever. Por isso que muitas das vezes a redação do Enem é um bicho de 7 cabeças. Você tem que estar o quê? Ligado nas notícias do dia a dia, porque pode ser algo assim que você nunca ouviu falar. Mas a redação é baseado, sempre vê um tema e você vai falar em cima daquele tema, com argumentos, né? Injunção, receita de bolo ou de carne. É algo que lhe dá
que lhe dá o comando. A receita de bolo você pega e você vai seguir ela à risca, não é isso? Sem fugir, para que não exista o quê? Algo de errado, não é assim? Manuais, receita médica, não, a bula médica, por exemplo. Se você não seguir a receita que o médico passa de um antibiótico certinho, o que é que vai acontecer? Vai quebrar, não vai dar o efeito esperado. Por isso que os manuais, se você for montar um guarda-roupa e você não seguir que a porca do número 1 do parafuso é na porca 2, se você colocar errado, o que é que vai acontecer? O guarda-roupa nunca vai ser montado, e se montar não vai dar certo. Porque o quê? Não seguiu corretamente o manual e ele vai o quê? Necessariamente ele vai o quê? Despincar. Não vai ficar legal, não é isso? Exemplos de gêneros do nosso cotidiano. Quais são os gêneros hoje que a gente usa que são a forma não verbal de se comunicar? Via WhatsApp, via bilhetes, via e-mail, não é isso? Então, assim, hoje, além do gênero, do contexto que nós tínhamos antigamente, hoje a gente tem várias outras formas de se comunicar em forma de texto. Quantas vezes a gente manda carinha de sorriso, carinha de legal, florzinha. Então, assim, os emojis também é uma forma de texto. Que às vezes a pessoa escreve um texto de mais de 20 linhas no WhatsApp. Aí você manda uma carinha feliz. É sinal de que a reciprocidade daquilo que foi mandado foi o quê? Legal, não é isso? Então, assim, hoje tem várias formas de se comunicar além da escrita, não é isso? Que é o quê? Os meios de comunicação, que hoje é uma ferramenta fundamental na nossa vida. Como, por exemplo, hoje. O que é que a gente está fazendo? A gente está o quê? Utilizando o meio de comunicação para estar o quê? Trabalhando o nosso estágio de forma online, para que a gente possa concluir nosso curso e não fique o quê? Esperando essa pandemia. Foi uma forma o quê? Prática, difícil, porque a gente está sofrendo com isso, né? Mas assim, legal, porque a gente conseguiu realizar algo que poderia estar impossibilitado através do meio de comunicação, que hoje é o quê? Nossa internet. E os canais aí de YouTube e tudo mais. Aí, para memorizar e a gente não perder o foco, o que seria tipos de texto? É a estrutura, o que você monta, o que você escreve. E o que seria gênero? É a função social. Ou seja, eu uso os tipos, sei como funciona, mas no meu meio social, como eu vou estar utilizando? Se você sabe o que é uma narração, se você sabe o que é a dissertação, se você sabe o que é um texto descritivo e uma injunção, você pode utilizar ele da melhor forma possível no seu meio social. Seja ele na forma escrita ou na forma não escrita, ou seja, verbal ou não verbal. E assim a gente termina mais uma aula, ok? Espero que gostem e fique em casa. Hoje a palavra de ordem é fique em casa, que vai ficar tudo bem. Use máscara, álcool em gel e a vida segue. Obrigada pela atenção.